Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo quando você vai escutar esse vídeo. Muito bem-vindos mais uma vez. Nós vamos fazer hoje então a aula 10 da nossa carta de Yaakov de Jacó, Tiago, e eu oro para que o Senhor nos abra o coração, a mente, o entendimento, para que não sejam só palavras de conhecimento, mas palavras de vida. Isso é muito importante. É muito do meu coração isso. Não a gente só aprender, mas como ter vida. A palavra gere vida em nós. Então nós vamos continuar hoje com o capítulo 5 de Tiago, só que eu vou ler o capítulo inteiro, porque eu não li da outra vez. Então diz assim: a seguir uma palavra para os ricos. Chorem e lamente por causa dos contratempos que lhes sobrevirão. A riqueza de vocês apodreceu e suas roupas foram corroídas por traças. Seu ouro e prata enferrujaram e a corrosão deles testemunhará contra vocês e devorará a sua carne como fogo. Estamos no Aharit Hayamim e vocês continuam acumulando bens nos últimos dias, né? Ouçam, os salários que vocês retiveram com fraude dos trabalhadores que ceifaram seus campos clamam contra vocês, e os brados dos ceifeiros chegaram aos ouvidos de Adonai de Sebaot, o Senhor dos Exércitos. Vocês tiveram uma vida de luxo e autossatisfação aqui na terra. Em um tempo de matança, continuaram se fartando até contentarem o coração. Vocês condenaram e assassinaram o inocente. Eles não resistiram a vocês. Portanto, irmãos, sejam pacientes até o retorno do Senhor. Vejam como o lavrador aguarda pelo precioso fruto da terra. Ele é paciente até receber as chuvas do outono e da primavera. Também vocês sejam pacientes. Mantenham a coragem, porque a volta do Senhor está próxima. Ainda mais agora, né? Há 2000 anos atrás, quase ele estava falando isso, ou já há 2000 anos. Não se queixem uns contra os outros, irmãos. Observem os profetas que lhes falaram em nome de Adonai. Vejam, consideramos abençoados aqueles que perseveram. Vocês ouviram a respeito da perseverança de Jó e sabem qual é o propósito de Adonai. Adonai é muito compassivo e misericordioso. Sobretudo, irmãos, parem de jurar, nem pelo céu, nem pela terra, nem usando qualquer outra fórmula. Em vez disso, que seu sim signifique sim, e seu não, não, para que não caiam em condenação. Há alguém entre vós com dificuldades? Ele deve orar. Há alguém que se sinta bem? Ele deve cantar cânticos de louvor. Há alguém doente entre vocês? Ele deve chamar os anciãos da congregação. Eles orarão por essa pessoa, esfregarão azeite de oliva sobre ela em nome do Senhor. A oração oferecida com confiança curará o doente. O Senhor restaurará sua saúde e, se essa pessoa tiver cometido pecados, ela será perdoada. Portanto, reconheçam abertamente seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que possam ser curados. A oração de uma pessoa justa é poderosa e eficaz. Elias, era apenas um ser humano como nós. Contudo, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e 6 meses. Então, ele orou novamente, os céus deram chuva e a terra produziu frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, se alguém o trouxer de volta, saibam que quem faz um pecador retornar do seu caminho errado, o salvará da morte e cobrirá muitos pecados. Eu vou ler novamente aqui o Tiago 5, 7 a 8, porque a gente parou no Tiago 5, 6 na semana passada. Então diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até o retorno do Senhor. Vejam como o lavrador aguarda pelo precioso fruto da terra. Ele é paciente até receber as chuvas do outono e da primavera. Também vocês sejam pacientes, mantenham a coragem, porque a volta do Senhor está próxima. As chuvas de outono e de primavera, né? A temporã e a serôdia, que diz lá em Jeremias 5, 24. Mas este povo tem um coração teimoso e rebelde, falando dos judeus.
Desviaram-se e se foram. Em seu coração não dissem: temamos agora o Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo as chuvas, as primeiras e as últimas, e que nos reserva as semanas determinadas da colheita. Então esse é um tema, né? Exatamente, Yaakov está dizendo para a gente esperar com paciência e para a gente não ser arrogante, né? Por quê? Porque é Deus que dá a chuva. O que ele falou nos versículos passados sobre a arrogância. E, infelizmente, o povo de Israel, durante um bom período, esteve teimoso, né? Como diz aqui, rebelde no seu coração. Olha o que diz Joel, novamente, sobre as chuvas. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque ele lhes dará as chuvas em justa medida. Fará descer, como no passado, as primeiras e as últimas chuvas. O David Stern faz um comentário muito interessante no seu comentário do Novo Testamento. Ele diz o seguinte: as chuvas de outono e primavera são chamadas na Bíblia hebraica, respectivamente, de Yoré e Malkosh. A referência é ao padrão climático em Israel, onde a maior parte das chuvas ocorre entre novembro e março. Chuvas substanciais em outubro, ou seja, a temporã, a Yoré, e abril, a Malkosh, são raras, mas são de grande benefício para as plantações. Dan Levine, um amigo judeu messiânico, diz: a Yoré espiritual aconteceu em Shavuot, em Pentecostes, em Atos 2. O Malkosh está chegando em breve. Ou seja, como Yaakov coloca, o retorno do Senhor está próximo, seguindo sua observação de que este é o Aharit Hayamim. Então, o que ele está dizendo aqui, né, esse amigo do David? Ele está dizendo que a chuva temporã já veio através do derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, né, depois da ressurreição de Yeshua, de Jesus, a primeira vez. Continua, claro, até os nossos dias, mas que a chuva serôdia será aquele último derramar do Espírito Santo. É uma maneira de se ver as profecias da palavra. Mas, de qualquer forma, todos os anos os agricultores na terra de Israel esperam por essas chuvas. O David Friedman também tem um comentário sobre essas chuvas. Ele diz assim: as chuvas de outono e primavera referidas por Yaakov são cruciais para a vida em Israel e possibilitavam toda a produção agrícola anual da terra nos tempos antigos. Yaakov aqui descreve para nós a angústia agrícola do fazendeiro israelense durante esse período, até que as colheitas estivessem crescendo. Paralelamente à espera que esse crescimento acontecesse à medida que esperamos pelo retorno do Messias. Então, entre uma chuva e outra, né, e tem as colheitas diferentes, claro, os diferentes tipos de plantações, essa angústia do agricultor de ver se vai crescer ou não, né? Então, a mesma coisa deveria sermos nós, de nós crescermos quando Deus traz essa chuva sobre nós e que nós possamos dar muito fruto. É muito interessante isso, essa maneira como ele coloca, né? E isso também demonstra a nossa dependência total do Senhor. E a gente tem que fazer a nossa parte. Então, aquela tensão, né, que da gente fazer a nossa parte, Deus faz a parte dele, com certeza ele vai fazer a parte dele, porque ele é fiel. Isso a gente pode ver em 1 Coríntios 3, 6 a 9 e em muitos outros lugares também. Paulo escrevendo, né, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento, porque é um milagre, né, o que acontece no crescimento das plantas e no nosso, seja físico, seja espiritual. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos colaboradores, cooperadores de Deus, e vocês são a lavoura de Deus e edifício de Deus. Quando Yaakov fala também aqui, né, nesse versículo, o fruto da terra, né, bem possível que as pessoas que o estavam ouvindo, né, quando liam a carta tal, imediatamente viria algo muito interessante na mente deles, que é a barahá, uma bênção que é feita antes de se comer vegetais e algumas frutas que nascem em arbustos.
A tradição é essa, falar assim: bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que cria o fruto da terra. Então, em hebraico é Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, bore et peri ha'adamah. Então, que cria o fruto da terra. É uma oração que pode ser feita antes de se comer uma sobremesa, vamos dizer assim, que tenha frutos, né? E provavelmente eles tinham isso em mente quando ele falou, porque também tem uma oração que Yeshua fez, inclusive, na última ceia, que quando ele fala que ele levantou o copo e fez a barahá, que fez a bênção, um pouquinho diferente dessa aqui, mas também vocês vão ver que é muito parecida. É Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bore pri hagafim. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que cria o fruto da vide. Então, esse tipo de oração era feita desde a época de Yeshua, mesmo antes, claro. Então, esse fruto da terra é esse peri ha'adamah. E as pessoas fazem até hoje esse tipo de oração. Os judeus fazem isso até hoje. Então, vamos continuar em Tiago 5, agora 9 a 11. Não se queixem uns contra os outros, irmãos. Observem os profetas que lhes falaram em nome de Adonai. Vejam, consideramos abençoados aqueles que perseveraram. Vocês ouviram a respeito da perseverança de Joabe, que é Jó, e sabem qual era o propósito de Adonai. Adonai é muito compassivo e misericordioso. Mais uma vez, né, o Yaakov nos alerta para nós não nos queixarmos uns dos outros. Ele realmente conhecia a natureza humana, que ele fala tanto sobre isso, né? Que é a mesma, precisando dessa redenção e desse desenvolver, né, da nossa salvação com temor e tremor, como a gente também já falou. Eu achei muito interessante aqui notar, né, que o Yaakov se refere a Jó no contexto que Deus é compassivo e muito misericordioso, tendo visto o grande sofrimento dele. É incrível isso. Porque a gente vê, né, no final aquele encontro que Jó tem com o Senhor, que é incomparável. E sobre a perseverança também, né, que ele fala para a gente ver a perseverança dos apóstolos, dos profetas. Se a gente ler Hebreus 11, a gente vai ver isso, né, como eles perseveraram na fé. Não só os profetas, mas outros também. E o que Yeshua disse, né, quando fala de perseverar, eu sempre também me lembro desse versículo, e tenho certeza que os seus discípulos ali também iriam lembrar-se disso. Quando Yeshua disse: Jesus, todos odiarão vocês por meu nome, por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, que perseverar até o fim, este será salvo. Que o Senhor nos dê essa graça, que a gente começou, a gente termine bem. Que a gente possa aprender, né, dos erros do passado e realmente não deixarmos que quando as coisas vão bem, como a gente leu na semana passada, né, a gente falar: e fui eu que consegui isso, é eu que sou isso e aquilo, mas não, que a gente possa continuar até o fim, perseverar até o fim, na humildade do Senhor. É minha oração para nós. Quando ele fala, né, aqui no finalzinho, lembre-se de Jó, né, e sabe qual é o propósito de Adonai. Adonai é muito compassivo e misericordioso. Inevitavelmente, imediatamente, na mente de um crente no primeiro século, eles iriam pensar desses versículos que eu vou ler em Êxodo 34, 6 a 7, que diz assim: o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. O Senhor Deus, compassivo, bondoso, misericordioso. No judaísmo, esses versículos são super importantes. Foi quando Deus se revelou a Moisés depois que o povo pecou, né? Ele falou: chega. E eles falaram não, né? Moisés intercedeu pelo povo e aí o Senhor falou: tudo bem, né? Eu vou perdoar. Claro, o Senhor é misericordioso, como ele mesmo fala. Aí o Moisés fala: então,
Se o Senhor vai mesmo conosco, me mostra a tua glória. Deus fala, né, para ele, então vai ali, vou te colocar ali na rocha, né, no buraquinho ali na rocha, e vou passar só de costa. Aí ele fala, né, o Senhor, Deus compassivo e bondoso. Deus se revela a Moisés dessa forma. Esses são os chamados os 13 atributos de Deus. É super importante dentro do judaísmo, especialmente nesse contexto de Moisés intercedendo pelo povo. E isso é que eu oro muito, sabe? Que a gente tenha esse tipo de comportamento, porque os israelitas tinham cometido um super pecado. Moisés estava lá recebendo os 10 mandamentos, as outras ordenanças do Senhor, e quando ele desce, estão lá, né, adorando um bezerro de ouro. E ele intercedeu pelo povo. Deus falou, ó, eu vou acabar com eles e você só vai, eu vou começar tudo com você de novo, Moisés. E os rabinos falam muito que Deus estava testando Moisés também, o que ele ia fazer, e obviamente Moisés intercedeu pelo povo. Ele falou, não, Senhor, e intercedeu. Então essa é a minha oração. Quando a gente vir outras pessoas por aí, outras igrejas, outros grupos que estão fazendo coisas que são barbaridades diante do Senhor, que nós intercedamos por eles, para que Deus tenha misericórdia deles. Porque vai interceder se não for a gente. E quem vai julgar é Deus, quem vai salvar é Deus, quem vai trazer de volta é Deus. Mas se eu tivesse no mau caminho, eu gostaria muito que alguém orasse por mim. Então que nós sejamos pessoas assim, né, que intercedam como Moisés intercedeu. E Deus revelou os seus atributos a ele. Esses 13 atributos de Deus são muito importantes, porque tem muita gente que fala o nome de Jesus, tem o poder do... O nome de Jesus só tem poder por quem ele é. Então, quando a gente lê aqui esses atributos de Deus, e obviamente porque eles são um, a gente conhece quem eles são. O nome é isso, são esses atributos. Então, quando a gente fala no nome de Yeshua, no nome de Jesus, a gente está falando sobre essas coisas, esse poder, né? Esse caráter, vamos assim dizer, que o Senhor nos ensina. Tiago 5,12. Sobretudo, irmãos, parem de jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem usando qualquer outra fórmula. Em vez disso, que seu sim signifique sim e seu não, não, para que não caia em condenação. Aqui parece que é uma contradição. Olha só o que fala lá em Deuteronômio 10:20. Temam o Senhor seu Deus e sirvam a Ele. Sejam fiéis a Ele e jurem somente pelo seu nome. E também 21-23 diz assim: se fizerem um voto ao Senhor seu Deus, não devem demorar a cumpri-lo, porque o Senhor seu Deus certamente o exigirá de vocês, e vocês serão culpados de pecado. Mas se vocês se abstiverem de fazer um voto, não serão culpados de pecado. O que proferiram os seus lábios, isso vocês têm de guardar e cumprir, porque livremente fizeram um voto ao Senhor, seu Deus, com as palavras que disseram. Aí em Levíticos fala também assim, ó: não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do Senhor seu Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 19:22. Aí novamente o Levíticos 19 no contexto de Yaakov. Praticamente aí o Yaakov, o Tiago, ele está citando Yeshua, né? Quando ele diz assim: vocês também ouviram o que foi dito aos antigos, não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou, os votos, né? Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de você seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, quando a gente pensa nessa parte do jurar, pensa em votos, tá? A palavra fala muito sobre isso, a Torá. Então eu não vejo aí uma contradição por causa disso. Então ele fala, ó, que seja sim, sim, não, não, para não acabar pecando. Para quê? A gente conhece, a gente sabe quem é, porque a gente precisa ficar, né, fazendo votos, fazendo isso e aquilo. Que seja sim, sim, não, não. Assim evita muita coisa pra gente. Enfim, vou deixar por aí. E Tiago 5,13.
Há alguém entre vocês com dificuldades? Ele deve orar. Há alguém que se sinta bem? Ele deve cantar cânticos de louvor. O Yaakov está a falar novamente aqui de oração, como ele já falou, né, no 158, para a gente orar, se a gente não tiver sabedoria, né? Ele está repetindo aqui de novo para a oração. Quando ele diz sobre cânticos de louvor, em grego é pessaleto, que é a mesma coisa que salmos, né? O livro de Salmos, ele é considerado o inário dos judeus. Eles usam muito nas sinagogas canções que vêm diretamente dos Salmos. Olha o que David Friedman fala, de abençoada memória. Muito possivelmente, Jacob estava instruindo-os a cantar o livro dos Salmos. Isso não seria uma grande surpresa. Os peregrinos judeus ao templo já faziam isso, e a adoração diária do templo tinha um salmo do dia, cantado pelo coro levítico como parte do ritual de adoração do templo. Os salmos 113 a 118 sendo denominados em hebraico de Halel, ou seja, o louvor. Era um texto de adoração conhecido naqueles tempos. Ele continua a ser incluído hoje no Sidur judaico, que é o livro de oração e adoração, bem como na Haggadah, que é o guia usado na refeição da Páscoa, da Pessah, da Páscoa hebraica. E os salmos 120 a 134 são conhecidos como salmos de ascensão, também conhecidos como cânticos de subida ou de romaria. Esses salmos, gente, eram aqueles que eram cantados quando os peregrinos subiam para Jerusalém para participar das festas de Páscoa, de Pentecostes e Tabernáculos, que era uma ordenança do Senhor, que eles subissem a Jerusalém durante essas festas. Aí eles iam cantando esses salmos e geralmente eles usavam o 120 ao 124 para isso. E agora o Tiago 5, 14 a 15. Há alguém doente entre vocês? Ele deve chamar os anciãos da congregação. Eles orarão por essa pessoa e esfregarão azeite de oliva sobre ela em nome do Senhor. A oração oferecida com confiança curará o doente. O Senhor restaurará a sua saúde. E se essa pessoa tiver cometido pecado, ela será perdoada. Aleluia. Os anciãos da congregação é a palavra diáconos, que provavelmente tinham um paralelo com o tzadik, em hebraico, que são os homens retos e de boa reputação. Quando fala, né, que ele fala, eu acho engraçado o jeito que fala, eles orarão e esfregarão azeite sobre a pessoa, essa tradução. Por quê? Porque era uma tradição também, porque o azeite de oliva também era usado como remédio nos tempos antigos e até nos dias de hoje, mas muito mais nos tempos antigos, né? A oração, claro, gente, tem que ser com fé, né? Não é só uma invocação, tem que ser com fé, com essa crença em que, como a gente falou no começo, acho que é a segunda aula, a gente falou de emuná, o conceito de fé hebraico. Vou ler de novo, coloquei aqui de novo para vocês, vai estar no material também de vocês. Emuná emuná é fé, né, em hebraico. É um entendimento completo e pleno, a crença e a confiança de que tudo que acontece está sob a autoridade, o controle do Criador do universo. Ele permitiu e fez com que acontecesse. Acredito plenamente, confio nisso e sei que isso é um fato. Isso é fé. É crer naquele que nos dá todas as coisas. O David Stern também fala assim, a verdadeira fé messiânica não é diferente em caráter da fé da Tenar, do Antigo Testamento. Significa reconhecer quem é Deus, o que ele fez, acreditar em suas promessas, confiar nele para ter o poder de viver uma vida santa e então viver essa vida. Essa é a fé, essa é a oração de fé, né? Sabendo em quem nós cremos. E fala ainda assim, né? Se a pessoa tiver cometido pecado, se a pessoa tiver cometido pecado, ela será perdoada. Olha só o que fala lá no Salmo 103, 1 a 4. Bendiga minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as iniquidades, cura todas as enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e de misericórdia. Então, nós sabemos que há louvado seja o nome do Senhor, esse perdão que Ele traz, né, para quem, se a gente cometeu pecado. Ele fala, né,
para a gente orar se a pessoa cometeu pecado. Então a gente não deve julgar, né? Falar, essa pessoa está doente porque cometeu pecado. Sim, pode ser que não. Por que a gente fala isso? Porque lá em Lucas 9, Yeshua fala sobre o cego de nascença. Quem pecou, Senhor, ele ou seus pais? Ele falou, ninguém, foi para a glória de Deus. Então, não dá para ficar fazendo uma generalização. Por outro lado, também, lá em Lucas 5, 22 a 24, a gente lê que o pessoal, né, estava lá, Jesus estava lá ministrando, o pessoal abre lá, né, o telhado, desce o paralítico e ele fala, né, seus pecados estão perdoados. Aí Jesus diz assim, aí o pessoal começa a falar, né, os religiosos começam a falar e a palavra diz, Jesus, porém, conhecendo o pensamento deles, disse-lhes, o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil? Dizer, os seus pecados são perdoados, ou levanta-se e ande. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E ele o fez. Então a gente sabe que às vezes há doenças que é por causa de pecado, imagino eu. Pode ser que não tenha nada a ver com isso, que ele só estava falando que os pecados dele estavam perdoados, que não tinha nada a ver com a doença dele, é possível. Enfim, o mais importante é que ele nos perdoa os pecados e que a oração do justo também traz essa libertação para as pessoas. Por isso que é importante a gente orar uns pelos outros.